E lá a gente trabalhou com 3 pregações. Quem aqui estava no acampamento? Levanta a mão para a gente ver. Uma turma boa. E a gente trabalhou 3 pregações naquele momento. A primeira pregação foi em base em Lucas 10, versículo 1 ao 12. A gente viu a missão dos 70, né, quando Jesus enviou os 70 discípulos de 2 em 2. Depois nós trabalhamos com o texto de Atos 8, do 26 ao 40, que foi o pregador Filipe indo atrás de uma vida, né, o eunuco, saiu de um avivamento por conta de uma vida. E terminamos no domingo pela manhã pregando sobre a porta larga e a porta estreita, trazendo a nossa consciência de que servir a Jesus Cristo requer que nós entremos pela porta estreita e a nossa caminhada com Ele vai ser nesse caminho de renúncias, que na verdade é o melhor caminho, que é o caminho que Ele sempre planejou para os filhos de Deus. E hoje, como o tema do culto é o Ide de Cristo, eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia, se possível, se coloque de pé. Eu sei que sentado você também fica em reverência, mas no culto jovem vamos ficar de pé. Vamos ler Mateus, o Evangelho segundo Mateus, capítulo 28, nós vamos ler o versículo 18 ao 20. Mateus 28, 18 ao 20. A minha versão é a NAA, Nova Almeida Atualizada. Se tiver um pouco diferente, eu vou estar lendo por ela. Mateus 28, do 18 ao 20. O texto fala o seguinte: E Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Pai amado, te agradecemos por essa noite tão especial, essa noite onde uma parte do teu povo, uma parte dos teus filhos se reúne aqui para louvar e exaltar o teu santo nome, compartilhar momentos de comunhão, estreitar laços, mas sobretudo te adorar e ouvir o Senhor falar. Te peço que esse texto possa falar ao coração desses que estão aqui hoje, assim como o Senhor falou ao meu coração ao estudar, para pregar e para preparar esse sermão, ó Pai. Que o Senhor me use como instrumento em tuas mãos. Sou isso e apenas isso. E teu nome seja exaltado mais uma vez nesta casa de oração. Assim te oramos no bendito nome de Jesus. E a igreja diz: pode sentar, amados irmãos. Antes de nós começarmos a tirar algumas aplicações desse texto, é interessante você ter em mente que o Evangelho segundo Mateus, o Evangelho de Jesus, né, na ótica de Mateus, ele foi escrito com um propósito. Esse texto que nós lemos é a parte final de um livro que tem um compêndio maior, que tem um objetivo maior. E nós precisamos sempre ter em mente, vocês como adolescentes e jovens bíblicos, estava ali conversando com o pastor Jorge, ele falou, né, a fome de Bíblia que vocês têm que sempre ter em mente que um texto, ele sempre tem que estar condizente com a grande palavra do livro onde ele está sendo escrito. Um texto fora de contexto, ele se torna pretexto. Então nós precisamos entender por quê. Qual foi o motivo que Mateus escreveu esse evangelho? Mateus escreve esse evangelho sobretudo para provar ao povo judeu que Jesus era um Messias tão esperado. Que Jesus era o descendente de Davi que ia vir para cumprir a promessa de abençoar todas as nações. E como é que você vai ter consciência disso? Quando você pega Mateus capítulo 1, versículo 1, está escrito o seguinte: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Mateus já começa esse livro mostrando que Jesus era o Cristo esperado, aquele que viria da descendência de Davi, que viria para restaurar o reino, mas que viria também para derramar o amor de Deus sobre todas as nações. E quando ele fala que Jesus também era da descendência de Abraão, era como ele estivesse dizendo: nós somos filhos da fé. E aqui eis na sua frente aquele que veio da descendência de Davi para salvar todos aqueles que têm fé. Entender a importância desse livro como um todo vai fazer com que eu e você possamos entender
mais profundamente o que Jesus disse nesse texto que nós lemos. Nós lemos um texto que é conhecido como a Grande Comissão, a grande ordem de Jesus. Tenha esse texto cravado na sua mente. Tente decorar esses 3 versículos. Esses 3 versículos eles vão trazer uma mensagem que precisa estar guardada na nossa mente e ardendo em nossos corações. Essa é a grande comissão deixada por Cristo para os seus discípulos, mas não só para os seus discípulos. Jesus fala imediatamente, de fato, para os 11 discípulos, porque Judas já não estava mais entre os 12. Mas Jesus também está falando para aqueles que viriam a crer, se arrepender e viver uma vida pela graça. Jesus está falando para mim e para você. Jesus ele traz aqui nesses versículos a grande missão da igreja. Mas nós podemos dividir esse texto em 3 partes. E eu gostaria de trabalhar com vocês a grande comissão dividida em 3 partes. A grande comissão ela é fundamentada, tem um grande fundamento. A grande comissão ela também tem uma grande ordem. E a grande comissão ela também tem uma grande promessa. O primeiro ponto que nós trabalharemos hoje é o fundamento da grande comissão. Veja o versículo 18, Jesus diz o seguinte: e Jesus, aproximando, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Os discípulos agora eles estavam na presença de Jesus. Depois de Jesus ter morrido, morte de cruz, passado 3 dias no sepulcro, ressuscitado, agora Jesus vai ao encontro deles. E eles veem Jesus ressurreto. E Jesus começa dizendo: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Lembra-se que eu falei agora há pouco que nós precisamos entender o contexto do livro, para quem esse livro foi escrito. E quando Jesus está falando aqui para os seus discípulos, vocês precisam ter em mente que os discípulos eles eram judeus. E o povo judeu, eles amavam a lei do Senhor. Eles eram educados, a escola deles era aprendendo a lei do Senhor. E existe um trecho de um profeta, que hoje para nós é o Antigo Testamento, que era um trecho que eles conheciam e era uma promessa que eles esperavam acontecer. Que é a profecia que Daniel ele vai trazer no seu livro, capítulo 7, versículo 13 e 14. Daniel vai dizer que teve uma visão, e ele vê alguém como um filho do homem, e foi dado o domínio, a glória e o reino para que todas as pessoas servissem a esse filho do homem. Jesus ele traz aqui uma palavra que cumpre-se aquilo que foi dito através de Daniel 6 séculos antes de Cristo. Jesus diz: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Você pode estar perguntando, mas será que Jesus já não tinha toda a autoridade? Jesus não é o Filho de Deus. João vai dizer que ele era o verbo, que no princípio de todas as coisas ele estava lá com Deus, ele era Deus. Nada do que foi feito teria sido feito sem ele. A divindade de Cristo, de fato, Jesus tinha e tem e sempre teve toda a autoridade. Mas para que o ser humano entendesse que ele como homem também tinha toda a autoridade, era necessário ele vencer o grande inimigo de todos nós, a morte. E Jesus, quando vence a morte, ele diz: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Jesus fala isso para os seus discípulos, para que os discípulos acreditassem que agora o rei que foi predito por Mateus no primeiro versículo do primeiro capítulo do seu livro, estava com eles. E eles serviam a esse grande rei. Um rei que tem todo o poder sobre todas as coisas, que nenhuma autoridade espiritual é maior do que ele, que nenhuma autoridade humana é maior do que ele, nenhum imperador que esse mundo já viu foi, ou é, ou será maior do que Cristo. Na época dos discípulos, os impérios romanos, eles eram poderosos. O imperador romano era como se fosse o Deus na terra. Mas Jesus está dizendo: nenhum homem é maior do que eu. Algumas pessoas temem e tem muito medo de realidades espirituais, sobrenaturais. E de fato o mundo sobrenatural existe. Mas Jesus está dizendo: nenhuma força sobrenatural é maior do que eu. Era necessário que os discípulos tivessem isso na sua mente. É necessário que eu e você tenhamos isso em nossas mentes. Toda a autoridade foi dada a Cristo Jesus. Não existe ninguém, não existiu ninguém e nunca existirá ninguém, seja uma força humana ou seja uma força sobrenatural, que seja maior do que o nosso Rei Jesus.
E isso vai fazer toda a diferença para mim e para você, se nós de fato acreditarmos que toda a autoridade foi dada a Cristo. Esse é o grande fundamento da missão da igreja. Nós precisamos lembrar que somos fundamentados não em homens, não em poderes terrenos, não em poderes temporários. Precisamos lembrar que o nosso poder é maior do que todas as coisas, porque o nosso poder emana de Cristo. A igreja que ao longo de 2000 anos tem batalhado lutas e mais lutas, que muitas pessoas tentam fechar a porta da igreja, sempre irão perder, porque toda a autoridade foi dada a Cristo Jesus. E precisamos entender isso, porque o próprio Cristo disse: no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Adolescentes e jovens, adultos, pessoas de melhor idade, crianças, todos nós iremos passar por aflições. E nós iremos passar por aflições também por amor a Cristo. Mas quando nós acreditamos que o Senhor Jesus, Ele tem toda a autoridade, nós precisamos lembrar que nenhuma aflição é maior do que aquele que está em nós. Cumprir o ID de Jesus, primeiro você tem que ter isso na sua consciência. Quem é Jesus para você? O que Jesus significa na sua vida? O que Jesus é para a sua vida? Jesus não é aquilo que o seu professor da escola diz. Jesus não é aquilo que o seu professor da faculdade tenta dizer. Jesus não é aquilo que a mídia tem dito. Jesus não é aquilo que quem quer que seja fale, a não ser o Filho de Deus que veio a esse mundo e tem toda a autoridade nos céus e na terra, e por isso nós iremos servi-lo e seguir vencendo até que ele venha. Se nós acreditarmos nisso, nós podemos chegar ao segundo ponto dessa grande comissão e viver a ordem que Jesus dá para a igreja. Versículo 19 e 20, o texto diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que lhes tenho ordenado. Ao longo do relato bíblico, se você ler o Novo Testamento, você vai ver que é plano de Deus que todas as nações conheçam o Evangelho de Jesus. Atos 1:8, Jesus vai dizer para os discípulos: esperem o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês receberão poder para me testemunhar para todas as nações, Judéia, Jerusalém, Samaria, até os confins da terra, aquilo que eu fiz por amor a vocês. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, versículo 16 e 17, vai dizer: pois não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Nós precisamos acreditar no poder do Evangelho. Nós precisamos acreditar na grande comissão. Jesus disse: vão. Essa missão não se restringe aos discípulos. Essa missão não se restringe ao pastor. Essa missão não se restringe aos líderes, ao líder da juventude, à líder da juventude. Essa missão não se restringe aos oficiais da igreja, aos diáconos, assim como os pastores. Essa missão não se restringe aos missionários. Essa missão é de todos nós. Vão anunciar a mensagem de salvação. Vão por todo o mundo. Vão por onde você tem a oportunidade de passar. Vão. E o bom é que essa palavra não se termina aqui, né? Porque se Jesus estivesse dizendo, vão, alguns poderiam perguntar: mas ir para onde, Senhor? Fazer o quê, Senhor? O que é que o Senhor quer de nós? Mas Jesus disse: vão e façam discípulos de todas as nações. A pregação é algo que todos nós devemos fazer. Não está no nosso poder saber quem vai se converter. Certa vez um adolescente chegou para mim lá na igreja e falou assim: tio, eu acho que eu sou um falso crente. E eu: por que você é um falso crente? Ele: não, porque tem umas colegas lá da sala da EBD que elas conseguem fazer a diferença na sala delas. Mas eu tento fazer a diferença na minha escola e não consigo. E eu falei para ele assim: mas como assim? Ele:
Eu não consigo nem parar com o pessoal para estudar a palavra, eu tento, mas não consigo. Eu disse, olha, você não pode se comparar à realidade de seu ninguém. As adolescentes que ele falou, estudam num colégio particular, onde, graças a Deus, a realidade da família é diferente. Esse adolescente que veio falar comigo, ele estuda num colégio público, onde a maioria, 80% dos adolescentes que lá estão, vêm de família desestruturada. Cresceram em meio à realidade do crime, a comunidades carentes lá do Ibura. Muitos acham que o que é certo é aquilo que é errado. Então imagine um adolescente no meio de uma sala de 40, 50 pessoas fazer a diferença naquela realidade. Eu disse, ele não se culpe tanto assim não. Mas quer saber como você pode fazer a diferença no meio da sua sala? Ele, como, tio? Eu disse, não file. Ele olhou para mim assim, ó. Seja honesto. No momento da prova, se tiver difícil e você vê que alguém quer dar a fila para você, não aceite. Ele, por quê? Porque quando as pessoas verem que você é diferente, vão perguntar por que você não fila. E aí você fala, porque eu sirvo a Jesus. E eu quero ser alguém verdadeiro. Quando você chega na sua rodinha de colegas, que o pessoal está ali compartilhando alguns vídeos que eu sei que compartilham, que você não deve ouvir nem ver. Não compartilhe com seu celular, não. Aí ele botou a mão na cabeça e baixou a mente assim. Às vezes a gente quer controlar o efeito da pregação, quando na verdade nós precisamos apenas testemunhar aquilo que de fato Jesus fez em nós. Vão e façam discípulos de todas as nações. O nosso ID é pregar o evangelho, às vezes com atitude. Precisamos nos relacionar com as pessoas para poder ter a oportunidade de falar do amor de Cristo. Seu colega da escola, seu colega de trabalho, seu colega da faculdade, muitas vezes não vão querer lhe ouvir falar do evangelho. Mas se você se relaciona intencionalmente com essa pessoa, Cristo há de te dar uma oportunidade de falar do evangelho. Porque a palavra diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas a palavra também diz, como porém invocarão em quem não creram? E como crerão em quem nada ouviram? E como ouvirão se não há pregue? E como pregarão se não são enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Vão, anunciem as boas novas. Testemunhe aquilo que Cristo fez na sua vida. Fazer um discípulo é ensinar tudo sobre o evangelho. Jesus não está nos chamando para falar aquilo que nós mais gostamos. Jesus está nos chamando para anunciar todo o plano de salvação de Deus Pai para o ser humano perdido em pecado. Para que alguém se arrependa, é necessário primeiro entender onde está o seu erro. Olhe em volta. Entra ano e sai ano, entra geração e sai geração. Estávamos numa pandemia, quando a pandemia esfriou, que nós pensamos, vamos viver agora um momento de paz, veio uma grande guerra. E tudo isso acontece de geração em geração. E por que tudo isso acontece? Porque o homem é prisioneiro do pecado. O pecado faz com que o homem deixe de olhar para Deus como o autor e consumador da sua vida e que detém toda a glória e louvor, e o homem passa a olhar para si como alguém que é orgulhoso, vaidoso e quer os melhores cargos e quer estar lá em cima, haja o que houver, custe o que custar. E nós precisamos levar a mensagem do Evangelho, que vai revelar que o ser humano sem Jesus não consegue viver na vontade de Deus. Que o ser humano sem Jesus não consegue ser santo, santo, santo como Deus é. E nós precisamos levar as pessoas a entenderem que é necessário ter Cristo no coração, que é necessário ser filho de Deus, que é necessário desfrutar dessa vida como Deus quer que nós desfrutemos. E isso só através de Jesus Cristo. Fazer discípulo é ensinar alguém o que de fato é seguir a Jesus. O que de fato é ser membro desse grande corpo, dessa grande família, da amada noiva de Jesus chamada a igreja. Em uma era onde as igrejas estão superlotadas, bancos lotados, cultos temáticos dos mais diversos, eu e você precisamos relembrar o que de fato é ser um discípulo de Jesus. O que de fato é seguir a Cristo. O que de fato é levar o evangelho aos perdidos.
É impressionante o número de cristãos que estão há 2, 4, 6, 10 anos na igreja ou mais, mas nunca se empenharam a levar uma vida aos pés de Jesus. Nunca pararam e colocaram a sua vida à disposição do Rei, orando para que Deus desse oportunidade para que essa pessoa pudesse salvar alguém, não ela, mas a mensagem que ela vai levar. Nunca investiram seu tempo para trazer alguém à igreja. E quando trazem, quando essa pessoa é convertida, não investem tempo de ensinar os primeiros passos da fé a essa pessoa. É alarmante o número de cristãos que ainda não entenderam que a missão de fazer discípulos não é só da liderança da igreja, mas é de todos nós. E quando nós olhamos para adolescentes e jovens, vocês têm uma missão com instrumentos que muitas vezes as antigas gerações não tiveram. Vocês que têm acesso às redes sociais, que sabem mexer melhor no celular, que sabem o que está mais conectado, o que está no hype, como diz a história. Vocês podem usar de tudo isso para chegar a pessoas que dificilmente entrariam nas portas da igreja. Por isso que Jesus diz: vão, pregue o evangelho, vão, façam discípulos. Pare um pouco, reflita agora. Pense nos seus círculos sociais. As pessoas que vivem ao seu redor, sejam colegas de escola, colegas de faculdade, seus familiares, seus amigos, seus vizinhos. Provavelmente você conhece alguém que é muito difícil de lidar. Alguém que, como diz a história, é alguém quase que intragável. Provavelmente você conhece alguém que é mais retraído, que não é de falar com as outras pessoas, que chega, dá oi, oi e se encosta. Provavelmente você conhece alguém que é bem extrovertido, que onde chega quer ser o centro das atenções. Mas muito provavelmente todas essas pessoas que você conhece fora do ambiente da igreja precisam da mesma coisa. Precisam de Jesus Cristo. No último domingo, eu pregando lá na congregação da nossa igreja, eu tive a oportunidade de fazer a prova dos 9 de uma ilustração que eu gosto muito. Eu sempre digo assim, que quando uma criança ela recebe algo que ela gosta, ela corre para dizer para os seus amigos. E nesse dia, a congregação pequenininha, as crianças estavam lá. E aí eu perguntei para as crianças: criança, o que você mais gostaria de receber, de ganhar? Aí teve uma que levantou a mão assim: pastor, um PlayStation 5. Aí eu: mas se você ganhar o PlayStation 5, o que é que você vai fazer assim que ganhar o PlayStation 5? Ele: eu vou na rua contar para meus amigos. Aí eu perguntei para ele: e Jesus, para você, o que significa? Ele ficou calado. Você conta para os seus amigos? Aí quando ele ficou calado, eu para toda a igreja. Isso é para todos nós. Não é só para ele, não. A mesma alegria que uma criança tem a receber um PlayStation 5, na minha época uma bicicleta. Hoje em dia os adolescentes querem um iPhone, né? E quando recebe, eu preciso contar para meus amigos. Essa alegria tem que estar no nosso coração quanto à mensagem de Jesus. Porque se de fato você entende que sem Jesus você não é filho de Deus, e que Jesus transformou a sua vida, e você conhece pessoas que precisam ouvir essa mensagem, que precisam ser transformadas, que precisam ser impactadas pelo amor de Deus, porque nós não temos a atitude de uma criança que ganhou um PlayStation 5 e saímos contando para todos que temos a oportunidade. Cumprir o ídolo de Jesus é saber que Jesus requer de nós sair da igreja, ir aos nossos ciclos sociais e anunciar essa grande missão. Fazendo discípulos. E o texto vai continuar, Jesus dizendo: batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus deixa bem claro aqui que as pessoas que entendem do propósito de Deus, que se arrependem e seguem a fé em Cristo, elas precisam transformar a sua fé publicamente, dizendo que de fato querem assumir uma nova vida com Jesus. Quando ele fala aqui, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, um coração de um verdadeiro salvo, ele vai entender que ele é salvo mediante a vontade de Deus, pelo sacrifício do Filho, e agora vai ter uma vida transformada pelo Espírito Santo. A igreja, ela é formada por pessoas que querem publicar a sua fé, que querem tornar público aquilo que acreditam. Por isso que o batismo é tão importante na nossa caminhada.
Você está dizendo para a igreja que você faz parte, sim, eu quero viver uma novidade de vida com Cristo. E você está dizendo para o mundo, eu morri para os meus pecados e eu vivi para Deus. Precisamos fazer discípulos. Fazer com que as pessoas entendam a relevância de viver segundo o amor de Deus. Fazer com que as pessoas entendam a relevância de morrer para o mundo e viver para Deus. Fazer com que as pessoas entendam que Jesus deixou 2 ordenanças para a sua igreja, o batismo e a Santa Ceia, ou a ceia do Senhor, que vai anunciar que um dia Jesus irá voltar para nos buscar. Porque isso nós precisamos lembrar que ensinar o Evangelho, trazer pessoas a Deus, trazer pessoas à igreja, não é uma missão apenas de alguns da igreja. É uma missão de todos nós, que se de fato nós temos uma nova vida com Cristo, Jesus ele requer de nós que vamos agora servir nesse reino, o reino de Deus, o reino que tem como um rei um soberano, todo-poderoso, que nenhum poder sobrenatural ou poder humano é maior do que ele. Ele requer de nós que nós saiamos para proclamar esse evangelho. A palavra de Deus ela é bem clara. Vão e façam discípulos. Vão e ensinem as verdades do Evangelho. Vão e ensinem que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Que ninguém vai ao Pai a não ser através dele. Vão e declarem que Jesus é a luz do mundo, o pão da vida que desceu dos céus, a água que mata a sede do pecador. Vão e declarem que Jesus é o bom pastor que deu a sua vida pelas ovelhas. Vão e declarem que Jesus é a videira verdadeira e que se nós não estivermos nele, não daremos bons frutos. Vão e declarem que Jesus é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o verbo que estava com Deus no princípio de todas as coisas e se vestiu de pele humana para morrer numa cruz para pagar o preço do meu e do seu pecado. Vão e declarem que ele se fez um cordeiro puro e imaculado, que se entregou por sacrifício de quem não merecia, mas que um dia ele irá voltar, não como um cordeiro, mas como um leão da tribo de Judá, para julgar vivos e mortos, e para levar a sua amada igreja para uma eternidade com ele. Se você acredita nisso, vá e faça discípulos. O texto fica claro que nós não podemos escolher o que falar. A continuação do versículo 20, Jesus vai dizer, ensinando a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Todas. Para ensinar, primeiro nós precisamos entender que precisamos aprender. Você não consegue ensinar algo que você não sabe. Alguém que quer exercer uma atividade, uma profissão, um esporte, ou até mesmo um hobby, ele precisa primeiro aprender algo para poder colocar em prática. A vida cristã não é diferente. Nós precisamos entender tudo o que Jesus nos requer de nós para que a gente possa ensinar. Os discípulos de Cristo, eles passaram 3 anos de um curso intensivo. Era um integral, manhã, tarde e noite. Não tinha descanso não. Eles viram Jesus fazer de tudo. Pregar, libertar endemoniados, ressuscitar mortos, multiplicar pães e peixes, curar enfermos. E eles ouviram sobretudo os discursos de Jesus sobre o reino vindouro de Deus. Eles foram bons alunos. O evangelho não teria chegado até nós se eles não tivessem sido bons alunos. Agora, para que nós possamos cumprir o ID de Cristo, fazer discípulos, nós também precisamos ser bons alunos. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem aqui já concluiu o ensino médio? Levanta a mão, por favor. Sabia que para o ensino médio, em média, são uma carga horária de 3.000 horas? Quem aqui já concluiu uma faculdade? Levanta a mão, por favor. O ensino superior no Brasil é em média de 3.600 a 4.000 horas. Que nós estamos ali estudando. Agora deixa eu fazer uma pergunta retórica, não precisa me responder. Mas que você reflita. Quantas horas você tem gastado? Eu não gosto nem dessa palavra gastar, porque a gente gasta com coisas que não tem retorno. Mas investir. Quantas horas você tem investido no seu relacionamento com Cristo?
Quantas horas você tem separado na sua semana para ir para um lugar calmo, tranquilo, onde ninguém vai te perturbar, desligar o celular, meditar na palavra. Meditar não é ler como um livro qualquer, meditar, orar, confessar suas falhas ao Senhor, pedir forças a Ele, pedir sabedoria a Ele para tomar as decisões da sua vida, orar para que Ele te use como instrumento, para que você possa ser alguém que vai abençoar uma vida de um pecador que ainda não conhece a Ele. Quantas horas você tem investido nisso durante a sua semana? Vivemos, meus irmãos, em uma era de cristãos analfabetos de Bíblia. Cristãos que não sabem quantos livros a Bíblia possui, não sabem quantos livros tem no Novo Testamento, quantos livros tem no Antigo Testamento. Cristãos que nunca leram pelo menos o Novo Testamento completo. Cristãos que não sabem discernir a voz de Deus porque não têm intimidade com a palavra. E aí Paulo, escrevendo a Timóteo, vai dizer que esses que não têm intimidade com a palavra vão ser balançados por qualquer vento de falsa doutrina. Nós precisamos aprender tudo para poder ensinar tudo. A ordem de Jesus foi: vão e façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando todas as coisas que eu vos ensinei. Todas as coisas. Timóteo vai dizer que, Paulo escrevendo a Timóteo vai dizer que toda a Escritura é útil, é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção e para a instrução na justiça. Toda a Escritura, do Gênesis ao Apocalipse. Nós precisamos conhecer intimamente o que Jesus fez quando estava aqui. Conheçam os discursos de Jesus. A chave para entrar no reino de Deus, Jesus não disse: venham e sejam meus amigos. Jesus disse que aqueles que serviam a Ele, que já tinham intimidade com Ele, seriam chamados de amigos. Mas Jesus pregou para que entrasse no reino de Deus o arrependimento. Arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Medite nas parábolas de Jesus. Medite no que significa permanecer nele, amar uns aos outros, negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Pois aquele que vai até ele de modo algum vai ter sede espiritual. Reflita sobre a mensagem poderosa da cruz. Reflita sobre os duros discursos de Jesus contra os fariseus, condenando a hipocrisia dos religiosos da sua época. Reflita como Jesus nos ensinou a ter uma vida de oração. Muitas vezes Jesus saía no meio da multidão para orar. Reflita como Jesus nos ensinou a ser humildes. Reflita como Jesus nos ensinou a confiar e permanecer em Deus. Como Ele nos ensinou sobre o perdão. E como nós precisamos também aprender a perdoar. Reflita sobre toda a mensagem do Evangelho. Não escolha uma parte que você gosta mais, mas toda a mensagem do Evangelho. Guarde toda a mensagem do Evangelho. Pregue toda a mensagem do Evangelho. Ore e diga: Senhor, eu sei que sou falho e limitado, mas eu quero ser um verdadeiro adorador que te adora em espírito e em verdade. Que sei que o Senhor está em todos os lugares, não só apenas na igreja, não só apenas quando eu estou na frente do meu pastor, não só apenas quando eu estou na frente dos meus líderes ou dos meus amigos da igreja, mas em todos os lugares. Quando eu estou sozinho no meu quarto, quando eu estou com meu namorado, minha namorada, com meu noivo, minha noiva, o Senhor está lá. Quando eu estou trabalhando e as pessoas ao meu redor estão fazendo tudo que não te agrada, o Senhor está lá. Quando eu estou na faculdade e muitos estão filando para passar de ano, o Senhor está lá. Viva todo o Evangelho e testemunhe o amor de Deus por onde quer que você passe. Essa missão é uma missão desafiadora. A grande comissão, ela tem um grande fundamento. Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, toda a autoridade foi dada a Ele nos céus e na terra. A grande comissão, ela tem uma grande missão: ir e fazer discípulos de todas as nações, ensinando a guardar todas as palavras de Cristo. Mas a grande comissão também tem uma grande e imutável promessa. Jesus vai terminar dizendo: e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. E eis que estou com vocês todos os dias
até o fim dos tempos. Se você crê nisso, diga amém. Nós precisamos ter isso no nosso coração. Use um pouco da sua imaginação. Jesus ele andou durante 3 anos, alguns teólogos vão dizer 3 anos e meio, com os seus discípulos. Tinham algumas mulheres que também auxiliavam no ministério de Cristo. E agora esse pessoal que viveu e viu Jesus de perto está aterrorizado porque Jesus ele vai embora. Ele morreu. Imagine você a aflição de Pedro, Tiago e João, que foram até o Monte da Transfiguração e viu Jesus transfigurado, ao saber que agora eles não mais teriam a presença do Mestre. Imagine vocês como Natanael, aquele que recebeu do próprio Jesus a promessa de que viria os anjos descendo e subindo dos céus sobre o Filho do Homem, pensou que não vai mais ver Jesus. Imagine você o coração de Mateus, aquele publicano, cobrador de impostos, que era odiado pelo povo judeu. Mas Jesus chamou ele, amou, perdoou e fez dele um grande discípulo. Imagine Mateus como ficou ao pensar que Jesus não mais estaria entre eles. Imagine o coração de Maria Madalena, de Joana, de Susana, da própria Maria, mãe de Cristo. Como eles não ficaram ao imaginar, ele não mais estará no meio de nós. Como eles não ficaram aterrorizados ao imaginar, ele foi morto pelo Império Romano porque ele pregou. E agora ele está mandando que a gente saia por aí, por todo que é lugar, pregando aquilo que foi o motivo que levou ele até a cruz. Como assim, Jesus? O Senhor que era o Senhor foi morto numa cruz, a gente agora vai pregar a mesma mensagem que o Senhor fez com que o Senhor fosse para uma cruz. E Jesus está dizendo: eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Adolescente, jovens, eu tenho 30 anos, então faz pouco tempo que eu era adolescente. E estou há 6 anos na liderança da juventude. Conheço de perto as angústias de muitos jovens, por ter passado por algumas e por estar tentando ajudar outros. E muitas vezes o jovem se vê sozinho. Certa vez um jovem que a gente acompanha, gosto muito dele, ele falou assim: às vezes eu me sinto só, porque aqui na igreja a gente está junto, mas quando eu chego na faculdade falar de Jesus, parece que eu estou falando a pior das abobrinhas do mundo. Parece que eu estou falando algo que ninguém quer ouvir. E muita gente tem se frustrado porque pensa que a caminhada com Cristo vai ser um mar de rosas. Eu vou para a igreja, eu vou ser filho de Deus, eu vou servir a Jesus, e meus problemas acabaram como num passe de mágica. Mas a Bíblia não fala isso não, tá? Paulo vai dizer que todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. E a gente nem passa por tanta perseguição. Nossa igreja, a igreja no Brasil, nem é uma igreja perseguida. Nós podemos sofrer algumas ou outras retaliações, mas nós não somos perseguidos. Mas eu sei que vocês passam por algumas perseguições. Falar de pureza, eu vou me guardar para o meu casamento. Na nossa sociedade hoje, vão te chamar de tudo que é coisa. Mas você tem que ter a consciência: eu sei que isso é o melhor, porque Cristo quer isso para mim. Falar de honestidade num país onde é conhecido como o país do jeitinho brasileiro, você também vai ser chamado de várias coisas. Mas tenha na consciência, Jesus tem o melhor para você. Tantas e outras perseguições que você vai passar. Eu lembro como se fosse hoje, na minha primeira aula, na minha primeira graduação de Direito, Filosofia do Direito, o professor chegou dizendo que não existe verdade absoluta. Aí uma irmãzinha lá disse: mas eu acredito em Jesus como verdade absoluta. Ele disse: essa fábula, essa lenda fique para você. Aqui a gente não quer saber disso não. Vocês vão escutar isso e muito mais. Mas se vocês estiverem fundamentados em que Jesus, de fato, é o Filho de Deus, que morreu em nosso lugar, que é o Rei soberano, que está conosco e transformou a nossa vida e estará conosco dia após dia, vocês vão conseguir vencer tudo isso. O próprio Senhor Jesus, ele disse: não pensem que vim trazer paz à terra. Ele está falando das dificuldades que as pessoas iriam viver por conta do Evangelho. E ele diz: por minha causa, dentro de casa haverá divisão. Homem contra o seu pai e a sua filha contra a sua mãe, inimigos de uma mesma pessoa na própria casa. E ele vai continuar dizendo: quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que mim não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim é digno de mim. Pois quem
não tomar a sua cruz e não vir após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida perderá, e quem perde a sua vida por minha causa, esse a achará. Jesus está dizendo, por conta do evangelho, você vai ter inimigos dentro da sua própria casa. Porque vão dizer que você quer ser o certinho e você só quer ser mais fiel a Cristo. Mas lembre-se que Ele está com vocês. Ao cumprir a missão, ao cumprir o ID de Jesus, não pense que todo mundo vai lhe aceitar de bom grado, com sorriso e abraços. Porque o próprio Senhor Jesus disse, a condenação é esta, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas. Em meio à missão de cumprir o ID de Cristo, teremos algumas dificuldades. Mas o mesmo Jesus que quando nasceu, a Virgem deu o nome a ele de Emanuel, que significa Deus conosco, mostrando que desde o início da sua vida ele estaria presente na vida daqueles que criam nele. É o mesmo Jesus que na metade do seu ministério vai dizer que quando estiverem 2 ou 3 reunidos no seu nome, lá ele estará. Ele está presente aqui hoje porque temos mais do que 2 ou 3, amém? E ele é o mesmo Jesus que vai dizer que em meio às suas dificuldades, Ele estará com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Essa é a promessa imutável, essa é a promessa que não tem fim, essa é a promessa que nós precisamos nos apegar ao cumprir o ID de Jesus. Esse texto aqui, a grande comissão, é algo que todo cristão deve viver. Um pastor muito conhecido, batista, do século 18, 17, se eu não me engano, Charles Haddon Spurgeon, ele vai dizer, todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Porque todo cristão precisa viver a grande comissão. Seja um missionário onde Jesus lhe colocar. Acredito que toda a igreja almeja que o Senhor levante vocacionados no seu meio. Mas onde Jesus te colocar, você pode ser um missionário. Aprenda as verdades do Evangelho e onde Jesus te der a oportunidade de falar, fale do Evangelho. Lembre-se que essa missão, você deve estar fundamentado nele, não em homens. Porque se nós formos olhar para os homens, muitas vezes nós vamos nos decepcionar. Por isso que precisamos olhar para Cristo. Lembre-se que a missão não é pregar aquilo que você acha que é melhor, mas é pregar o verdadeiro Evangelho, toda a mensagem de Cristo, da mesma forma como Cristo requer de você, que você viva todo o Evangelho, não aquilo que você acha que é melhor. E em meio às dificuldades, saiba, elas virão. Lembre-se que Ele disse que estaria com seu povo todos os dias até a consumação dos séculos. Você não precisa ir para um outro estado, você não precisa ir para um outro país, você não precisa largar tudo e viver como um missionário. Se Deus requerer isso de você, amém. Vai arder no seu coração. Mas onde quer que Jesus te colocar, cumpra a grande comissão. Seja luz, seja sal. Se coloque como instrumentos na mão do Senhor, para que Ele use a sua vida e mais pessoas reconheçam a Jesus Cristo como o Rei Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Filho de Deus vivo, que veio morrer, morte de cruz, para nos salvar. Que Deus nos abençoe grandemente e que nós possamos ser verdadeiros missionários de Cristo. Onde Ele colocar você, que você venha a cumprir a grande comissão e levar a mensagem de salvação para os perdidos que ainda não reconheceram Jesus como Senhor e único Salvador. Amém? Que Deus abençoe.